Deus, porque é uma presença viva, é uma presença palpável. Jesus, ele morreu na cruz para o Espírito Santo habitar em nós. Ele falou assim: eu morrerei, mas eu deixarei o meu Consolador, e ele ensinará para vocês todas as coisas. Querido, todas é todas. Todas as coisas. Não importa a dificuldade, não importa em que área, não importa se é no trabalho, não importa. Importa é que o Espírito Santo, ele ensinará todas as coisas. E eu quero falar aqui hoje sobre algo que está minando nós de percebermos a presença viva do nosso Deus vivo, de Jesus, o nosso Salvador. E o que tem sido isso, queridos? Nós precisamos exterminar a pressa das nossas vidas. Nós estamos numa geração que tudo é muito rápido, tudo acontece muito rápido. A gente quer receber para ontem. Eu acho lindo o livro de Lucas, no capítulo que fala quando ele foi levado para ser apresentado no templo. Queridos, eu e meu marido, nós oramos muito, muito, muito. E um grande desejo nosso era ir para Jerusalém. E no início do ano passado nós fomos. O Senhor nos deu esse presente. E nós fomos para Cafarnaum. E nós pisamos onde Jesus pisou. E não há glória maior. Queridos, é diferente. Deus está aqui da mesma forma. Mas você poder ver a Bíblia em 3D. Que honra. Que coisa linda. E quando a gente chega nesse templo que é falado na Bíblia, você consegue ver o tamanho e a grandeza daquele lugar. Queridos, e existe uma passagem que fala que quando Maria e José levaram ele para ser apresentado a Deus, tinha um homem chamado Simeão. E ele esperava, porque Deus tinha mostrado que o Salvador viria e seria apresentado. Sabe o que eu fico pensando? Quando eu cheguei naquelas ruínas, eu comecei a ver quantos anos o Simeão ficou esperando para que aquela promessa se cumprisse na vida dele. Mas ele não esmureceu. Ele ficou alerta. Ele ficou atento. Ele não se preocupou com o furdúncio que estava acontecendo ao redor do templo, porque naquele tempo os fariseus exploravam a cada um dos homens de Deus. Criticavam aquilo que Jesus fazia. Criticavam a vinda desse rei que viria. E ele não se distraiu. Então eu quero falar para vocês hoje sobre exterminar a nossa pressa. Porque a pressa, quem aqui hoje, se você parar para pensar quantas coisas você fez hoje, tem coisa que você não vai nem lembrar. São muitas. E tem coisas que verdadeiramente eu percebo que o diabo continua aqui sim, colocando o pecado para a gente cair e se afastar de Jesus. Mas ele tem conseguido afastarmos nós de Jesus muito mais, ocupando a gente o tempo inteiro. E a gente precisa entender até onde eu tenho que ir. Qual é o meu momento de parar? Qual é o meu momento de falar? Por quê? Porque isso tem gerado um cansaço excessivo. Quando a gente está cansado, a gente consegue ter a paciência que a pastora Cris falou com os nossos filhos. E se a gente não tem paciência, a gente tem amor. A gente consegue demonstrar amor. Longanimidade. Os frutos do Espírito não frutificam e não aparecem. E queridos, a nossa vida está relacionada diretamente em fazer com que, se o Espírito habita em mim, porque Jesus subiu, o Espírito desceu, habita e fez morada em mim e em você. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os frutos do Espírito, eles vão brotar. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é te manter ocupado, te manter estressado, te manter com pressa para realizar tudo. Porque os frutos do Espírito não vão acontecer. Não vão frutificar. Eu sou assim, tá, gente? Muito... Ai, ai, glória a Deus por isso. Cada um como Deus fez, né? Amém. Aleluia. E a Kelly
falou assim: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Eu marquei a hora que ela leu isso. Por quê? Se eu ando tão ocupado, se eu ando com tanta pressa, eu não consigo sequer me colocar debaixo das asas do Senhor. E debaixo das asas tem proteção, debaixo das asas tem resposta, debaixo das asas tem sabedoria, debaixo das asas tem cura, debaixo das asas tem reconstituição de casamento, debaixo das asas tem todo o livramento que Deus vai dar para os teus filhos nos dias que eles estão indo afora. Debaixo das asas do Senhor, nós encontramos um verdadeiro refúgio. E é lá que nós temos que estar, debaixo das asas. Aleluia. A palavra de Deus em Mateus 11, 28, 30 fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Toma o meu jugo e aprendam de mim, aprender dele. Mas como? Indo até ele. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Aleluia. Aleluia. Então, se a gente está cansado, a gente vai para um refúgio. Mas se eu estou apressada, se eu estou correndo, se eu estou o tempo inteiro ocupada, como que eu vou conectar o meu coração com o coração de Deus, para saber aquilo que Deus tem para mim? Aleluia. 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 E percebam, Deus fala que existe sim um fardo e um jugo para carregar, mas é Ele que dá. E esse que Ele dá, ele é leve. Mas muitas vezes a gente não vai para o esconderijo, não vai até Ele, e isso começa a ficar pesado. Porque eu não estou indo até Ele. Está conectado, esses versículos estão conectados. Venha a mim que eu vos descansarei, e eu te darei o meu jugo, o meu fardo, que é leve, que é suave. Porque não importa o que aconteça, queridos, quando você está debaixo das asas do Altíssimo, não importa o que aconteça com você. Não importa, você é uma fortaleza forte. Amém. Você é a porta que a pastora Cris falou. Só que você precisa ser a porta. Jesus tem que entrar, mas você tem que dançar com Ele. Você tem que falar com Ele. Você tem que sonhar com Ele. Ele tem que estar com você em todas as coisas. Sabe, porque existe uma força neste lugar. Existe um poder de renovação de espírito, de renovação de mente, de renovação de alma, de corpo, que só Jesus pode dar. E Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Aleluia. O que precisamos não é de um escape dessa carga, mas sim de uma forma de carregá-la com facilidade e alegria. Aleluia. Como? No esconderijo do Altíssimo. Sabe, queridos, semana passada, na terça-feira, fez 2 meses que minha mãe faleceu. E foi algo muito difícil, né? E Deus, minha mãe não mora aqui, mora em Curitiba. E Deus é bom em todo o tempo. Eu creio nisso. Então, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E eu preciso crer nessa palavra, porque senão aquilo que eu vivo é uma mentira. E Deus tinha me falado para eu ir em um determinado lugar, em uma reunião, que a princípio era de trabalho. Essa pessoa chegou para mim no trabalho e falou assim: eu quero que você vá no meu trabalho porque eu abri um novo negócio. Mas eu quero que você vá para falar como a fé pode mudar e atingir os resultados. Amém. Eu vou.
Normalmente me chamam para falar mais de mundo corporativo. E na hora o Espírito é para você estar nesse lugar, porque tem um propósito naquele lugar. E eu falei para ele, eu estarei lá. Só que esse dia, minha mãe faleceu de sexta para sábado, era na segunda-feira e eu estava em Curitiba. E no sábado, o Senhor falou, tem um propósito para você estar lá. E eu falei, paizinho, eu preciso ir para Goiânia. Deus está me mandando ir para lá. Mas eu volto sexta-feira para ficar com o Senhor. Mas eu preciso ir para lá. Sabe por quê, queridos? Porque não importa as circunstâncias. Quando a gente está debaixo do esconderijo do Altíssimo, Deus vai nos fortalecer no meio da tempestade, no meio da dor. E vai existir uma força tão além que o nosso regozijo e a nossa força vai estar em fazer aquilo que Deus manda. Aquilo que Deus nos direciona. Eu tive o discernimento que a força para eu suportar estaria em vencer aquilo, em estar lá. E quando eu fui, eu falei, vocês me chamaram aqui para falar sobre fé. Então eu vou sair um pouquinho daquilo que eu costumo fazer. E eu vou falar sobre fé. Só que no meio daquilo, o Espírito Santo começou a agir naquele lugar. E o Senhor foi revelando várias coisas e eu falei, eu preciso orar por cada um neste lugar. Porque Deus quer entregar algumas coisas. Existia um rapaz e eu falei, existe um processo que vai ser destravado. Quando eu saí daquele lugar, no meio da tarde, o dono desse negócio me mandou uma mensagem, eu preciso que você escute esse testemunho. E era a pessoa que tinha recebido aquela oração. E falou, eu estava pedindo para Deus que esse problema na justiça precisava ser destravado. A Camila saiu daqui 10h50 e Deus usou a vida dela, porque 11h15 eu recebi um e-mail de que o processo tinha sido extinguido. Sabe, queridos, o mundo espiritual, ele é muito maior do que as coisas naturais que acontecem. Cada um vai ter uma estrutura, mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, Ele vai ouvir o seu clamor. Minha querida, e Ele vai ouvir o teu clamor de tal forma, com tanta... Ele vai atentar tanto. Por quê? Porque aquele que se aproxima dele, ele se regozija nisso. Isso é a palavra do Senhor. As suas lágrimas não vão cair no chão, vão cair sobre a palma dele. O Senhor, Ele vai sustentar aquilo que para você é insustentável. O Senhor vai trazer providência naquilo que para você já está acabado. Porque o ponto final sempre é do Senhor. Aleluia. 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 E o que nós precisamos, queridos? E eu tenho me esforçado. É fácil? Não é fácil. O dia a dia quer nos consumir. Porque o mundo jaz o maligno. Mas a gente precisa encontrar oportunidades. Oportunidades. Eu acordo 8 horas, acordo 15 minutos antes e converso com o Senhor. Sabe, queridos, eu tenho aprendido cada vez mais que trata-se de ter qualidade com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele olha o coração, Ele sabe a limitação de qualquer um. Glória a Deus para aqueles que ficam horas, que podem fazer isso hoje. Mas sim, no nosso dia a gente entrega de todo o coração aquilo que é a nossa prioridade hoje. Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai sustentar, Deus vai proteger. E aí você vai começar a ver e ter essa sensibilidade tão aguçada que você vai falar, eu quero mais. Não é uma coisa religiosa, mas é uma coisa que nasce de dentro. Por quê? Porque nasceu do Espírito de Deus para o seu Espírito. E quando nasce do Espírito de Deus para o seu Espírito, acabou. Nada mais vai te segurar. Sabe? Parece que você se tornou invencível. Parece que você pode vir que eu aguento mais. E a gente vai passando, e a gente vai passando. Por quê? Porque a gente vai alcançando a estatura de varão perfeito. Vamos chegar como Jesus foi nunca, porque perfeito só Ele. Mas a Bíblia fala que nós vamos crescer em crescimento, estatura e sabedoria. E a sabedoria está em quê? Em passar os processos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. 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 Estar ocupado o tempo todo corta a nossa conexão com Deus. Nós precisamos. Eu quero, e principalmente hoje, né? Todo mundo quer ser muito produtivo, todo mundo quer fazer muito, porque o tempo não cabe mais dentro de 24 horas. Mas a gente precisa entender
que essa é uma ferramenta da sociedade, desse novo mundo que nós estamos vivendo, para nos roubar aquilo que é mais precioso, que é nos conectarmos com o Senhor. Aleluia. Os momentos com a sua família vão ser iluminados. Você atinge uma meta, você vende um apartamento, você pega o terceiro lugar, passou o pódio, acabou. Você não tem tempo mais para comemorar. Vamos fazer um churrasco para comemorar porque eu consegui, alcancei aquilo. Sabe, queridos, a gente precisa entender que o nosso tempo, ele precisa ser plenamente apresentado para o Senhor. Senhor, eu estou entrando no meu trabalho hoje. O que eu tenho que fazer? Que o meu olho seja o olhar do Senhor, que os meus ouvidos sejam os seus ouvidos e que o meu coração perceba aquilo que está no seu coração para cada um que se aproximar de mim e para aquilo que eu tenho que falar e fazer hoje. Porque como a pastora Cris falou, Deus nos deu uma autoridade. Ele não nos deu o espírito de medo, mas sim um espírito de autoridade, um espírito de fortaleza, a Bíblia fala. Queridos, fortaleza era um lugar onde tentava ter guerra e tentavam derrubar as fortalezas. Podia cair o mundo, mas a fortaleza continuava. Pode cair o mundo, mas vocês são fortaleza. Vocês vão ficar e permanecer em pé. Aleluia. Aleluia. Quando a única maneira de caber tudo que nós queremos fazer, a gente começa a entrar numa marcha muito apressada, tem algo errado. Fica atento. Se você está correndo demais, correndo, fica atento. Existe até uma forma de você fazer as coisas rápido, mas na presença do Senhor. Aleluia. Você pega seu carro, você vai para um lugar, louvor. Tá? Não coloca o rádio para ficar ouvindo porcaria não, queridas. A Bíblia fala que a nossa mente, ela é renovada se nós pensamos nas coisas do alto. Aleluia. Aleluia. Coloca aquela música que te lembra da presença do Senhor. Se conecta com o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Deixo com vocês a paz. Olha o que ele deixou. Deixo com vocês a paz. A paz foi o que ele deixou para mim e para você. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Aquilo que estava nele, ele deu para nós. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. E não tenham medo. Aleluia. Porque a autoridade que nós carregamos em Cristo é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer situação, do que qualquer limitação nossa. Porque quando o Espírito Santo está conosco, queridos, o Espírito Santo faz grandes coisas. Aleluia. Eu não sou de Goiânia, nem meu marido. Nós somos casados, faremos em dezembro 16 anos de casados. E nós éramos de São Paulo. E Deus deu um sonho para o meu marido, que nós viríamos morar em Goiânia. E logo depois me deu uma visão, que eu viria para Goiânia, me mostrou onde eu iria trabalhar, me mostrou que demoraria 3 meses para eu entrar nesse trabalho, me mostrou a data certa e no dia certo abriu a vaga para que eu entrasse nesse trabalho. E o Senhor falou assim para mim: neste lugar é o lugar onde você vai ministrar, este lugar é onde você vai transbordar Cristo, e há 11 anos eu estou lá. Aleluia. Enquanto for o tempo do Senhor, e o Senhor tem colocado homens e mulheres de Deus para que a gente se fortaleça juntos, e a Kellen é uma dessas. Sabe por quê? Porque aquele que é filho de Deus e não anda apressado e dá ouvidos ao Senhor, ele cumprimenta olhando na bolinha dos olhos. Não é? Porque se você não está apressado, você vai parar para você dar aquele abraço. Jesus falou assim: um novo mandamento eu vos dou. Amai o seu próximo como eu vos amei. Amar o próximo como eu vos amei não é passar apressado e ignorando quem está ao seu redor. E queridos, tem momentos que a gente se perde disso.
perde. E a necessidade, às vezes, está em algo que você vai entregar na vida do outro. Aleluia, aleluia. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Se a palavra habita plenamente, nós somos agradecidos, querido. Deus não gosta de murmuração. Quando nós estamos debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo, nós vamos passar sem essas murmurações. Por quê? Porque a Bíblia fala, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Queridos, quantas circunstâncias são viradas cativeiros porque nós estamos dando graças. Aleluia. Existem processos que não tem como. Não tem como. Nós precisamos passar para que nós cresçamos. Não tem jeito. Existem coisas que querem colocar no nosso caminho para a gente se perder. Essas a gente vai atropelar. Amém. Como trator, como leão. Aleluia. E os processos que vêm da parte do Senhor, que nós temos que passar, nós vamos passar. Com força. Com Ele, ó, falando no íntimo, falando no pé do seu ouvido, falando no seu coração, dizendo assim, pastora Cris, não faz agora. Não vai agora. Não fala assim. Isso, faz desse jeito. Você começa a perceber que você dá um passo e parece que o chão vai se colocando. Vai dando, vai dando. Opa, não veio o chão ainda, então deixa eu esperar. Aleluia. Porque Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Existe uma sabedoria do alto. E quando a gente está apressado, a gente perde a oportunidade de captar a sabedoria de Deus. A Bíblia fala que as nossas decisões, elas não podem ser em cima de uma sabedoria humana. Se a gente achar que é o nosso braço que faz, se a gente achar que as nossas respostas são só nossas, se a gente não sabe ouvir o que o outro está falando, se eu não entender que a Kellen tem para me ensinar hoje, se eu não entender que a Alexandra vai me ensinar hoje, vai acrescentar, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu vou chegar em lugar nenhum. Eu estou perdendo a oportunidade de receber a sabedoria que vem do alto, porque além dele falar comigo, ele usa pessoas também para falar. Aleluia, amém. Aleluia. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não de sabedoria da era dos poderosos da terra, que estão reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não tinham crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas veja isso, olha o que continua falando. Porém, Deus o revelou a nós, que cremos que o Espírito ficou. Deus nos revelou a nós, por meio do Espírito, a vontade dele, aquele que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se eu me escondo no esconderijo do Altíssimo, atrás das asas do Onipotente, essa sabedoria é a sabedoria que eu vou receber. Porque não vai ficar escondido, porque eu não acho que eu caminho na minha própria sabedoria mental, mas sim numa sabedoria que vem dos altos tronos dos céus. Então eu vou receber essa sabedoria, porque a mim será revelado. Amém. Porque eu sei aonde eu busco essa sabedoria. Aleluia, 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 aleluia. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia fala que nos fins dos tempos os corações estariam mais frios. Sabe, queridos, essa correria louca, essa pressa, ela impede que a gente se aproxime de Deus e, consequentemente, a gente vai esfriando no amor. A gente não se compadece mais. A gente não sente mais a dor do outro. E Jesus, ele se compadeceu
daquela mulher que o filho estava num caixão. E a Bíblia fala que nós temos que ser como pequenos cristos nesta terra. Eu preciso amar, eu preciso me compadecer. E é onde que eu aprendo que esse amor, ele transborde de mim? É onde que eu recebo isso, queridos? Frutos do Espírito. O amor é um deles. E o Espírito é o próprio Deus. E eu me conecto com Ele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Jamais conseguiremos uma alma equilibrada sem a ajuda divina. Nunca conseguiremos reformular a nossa personalidade sem a ajuda do Espírito Santo. Queridos, o que eu quero dizer hoje para vocês é que vocês se apeguem no Espírito Santo. Você pode compartilhar para nós? Se apeguem no Espírito Santo. Deixa eu ali também. Se apegue no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te ensinar, e ele vai te capacitar, e ele vai te encher de um poder que você vai olhar e você vai falar: eu não sei como que eu consegui. Aliás, eu sei, não fui eu, mas foi o Senhor através de mim. Sabe, Paulo fala assim: obrigada, Senhor, que até aqui eu fiz, eu não, mas a graça de Deus através de mim. A graça de Deus através de nós. A graça de Deus através de nós. Ela vai fazer. Amém? Eu queria que, se você puder, Márcia, tocar o louvor. Eu quero orar por algumas pessoas, Kelly, se você me permitir, que o Senhor me mostrou. Amém? Aleluia. Glória a Deus.